Você teve uma trajetória muito interessante no áudio, e talvez você possa contar como se interessou por áudio, como foi o seu desenvolvimento desde o início, os diferentes equipamentos, por que você escolheu cada um deles e o que você tem hoje. Bem, com a música, eu gosto de música. Digamos assim, desde a infância eu sempre me interessei muito por isso. E eu também gosto simplesmente de ouvir música, porque isso me relaxa e me traz sensações agradáveis. Bem, é mais ou menos isso. Como eu cheguei à música, comecei a comprar diferentes tipos de caixas de som. Ah, que até diferentes? Sim, sim, eu tenho diferentes. Na infância eu tinha equipamentos da radiotécnica, tinha toca-fitas cassete, eu tinha muitas fitas cassete diferentes, tinha gravadores de rolo também, eu também ouvia eles, mas na verdade eu tinha muitos tipos diferentes de equipamentos. Depois, por um tempo, eu ouvia música, mas não me preocupava com a qualidade dela. E depois eu comecei a pensar que música é bom, mas seria interessante ouvir com qualidade. E então eu passei a ter recursos que eu poderia dedicar a isso e eu comecei a ver o que tinha e o que não tinha. E comecei sim a comprar equipamentos. Comecei com um home theater. Sim, foi isso mesmo, naquelas caixas de som 5.1. Comprei um Sony para mim. Agora não consigo lembrar qual era o modelo, mas era um sistema 5.1, sim, com subwoofer, as caixas eram de torre. Ah, isso já é um sistema avançado, eu diria. Pois é, mas olhando para isso agora, claro, a qualidade estava muito longe de ser realmente boa. Mas naquela época, quando comprei esse primeiro sistema, foi uau, porque antes disso eu ouvia tudo em equipamentos mais soviéticos. E lá a qualidade estava bem distante. E eu ligava essas caixas de som 5.1, ouvia, eu gostava muito. Depois decidi que precisava comprar um receiver separado e caixas de som de qualidade separadas. Bom, por que, né? Para elas tocarem melhor. E um subwoofer de qualidade para ele funcionar direito, ah, reproduzisse música. Então, por um tempo, sim, eu vivi com esse sistema. E naturalmente, depois de um tempo, eu decidi que precisava começar a melhorar alguma coisa. Bem, não dá para continuar assim o tempo todo. E fui para o próximo nível. Comprei caixas de som ainda mais caras. Quais caixas de som você comprou? Bom, agora, as que eu tenho agora. Você comprou as que você tem agora ou outras? Depois do receiver, quais caixas você adquiriu? Eu comprei caixas de som clips. Ah, Klipsch. Reference, Premier Reference. Bem, isso é legal. Sim, mas depois quando eu... Bem, na verdade, antes disso eu comprei o monitor áudio bronze. Bem, também era de uma marca conhecida. Na verdade, elas soavam muito bem decentes, decentes. E então eu pensei, bem, preciso trocar o bronze. E comprei um Klipsch. E na verdade, bem, elas tocavam, tocavam. Mas bem, não era isso. Enfim, não era isso. Eu, enfim, convivi com essas clipes e depois decidi que não, ainda assim quero voltar e experimentar essas monitor áudio. Já achava que não precisava comprar as bronze. Vou experimentar a silver. Então, sim, acabei comprando essas caixinhas silver. Sim, sim, comparando. E eu fiz assim: primeiro comprei, mas não vendi as anteriores. E você teve uma experiência paralela por bastante tempo. E então eu ouvi tudo em paralelo, né? Ouvi tanto umas quanto outras, de vários jeitos. Experimentei de formas diferentes. Eu diria que sim, sim. Eu imediatamente senti o quanto. Bem, como muda o som dessas, digamos, caixas de som premium. Bem, talvez seja difícil chamá-las de premium se compararmos com as high-end de verdade que custam Bem, eu acho que milhares.
Falando de qualidade, no high-end ainda soma-se o design. E se for algo bem racional, uma caixa de som, eu acho que dentro de limites razoáveis dá para comprar uma muito boa. Mas não por 1.000, né? Na verdade, sim, eu comparei essas duas empresas e acabei chegando à conclusão de que essas caixas de som inglesas, no meu caso, no meu ambiente, no espaço onde pude ouvi-las, soaram, sim, soaram melhor. Qual é o tamanho do cômodo? Bem, cerca de 20 metros quadrados, talvez até 25, Tipo 3 por 7 ou 4? 6 por 4. Ah, é meio uma caixa também, né? É. No geral, eu diria que esta é uma boa sala de audição. Bem, outra coisa boa é que a altura do meu teto é de 3 metros. Sim, sim, tudo no geral, sim. Ela também dá uma sensação maior de espaço, sabe? Mas o cômodo não é tratado acusticamente. Você mora num ambiente bonito, não colocou nada para absorver o som? Por enquanto não, mas já começa a pensar nisso também. Entendi, então não tem invenções caseiras nem brinquedinhos. Porque eu entendo que não faz mais muito sentido investir em equipamentos. Bom, eu posso gastar muito dinheiro, mas vou ter pouco resultado. Preciso começar a trabalhar com o ambiente. Porque eu ouvi muitos especialistas diferentes e todos eles dizem que 70% do som depende justamente do ambiente. Apenas 30% depende do equipamento. Você pode colocar um equipamento caro em um ambiente errado, não preparado, e ele não vai mostrar seu potencial, não vai conseguir se destacar. Por isso, é preciso começar bem. No meu caso, é preciso começar a investir e pensar em como melhorar o ambiente. Ah, talvez você possa contar um pouco sobre os amplificadores? Você comprou vários, já ouvimos sobre 2 deles. O primeiro foi um pequeno receiver Sony para 5.1, depois teve um receiver maior de outra empresa. Denon. Eu comprei vários desses Denons e, na verdade, comprando um modelo após o outro, a qualidade do som melhorava um pouco, mas não de forma significativa, digamos assim, não de forma significativa, sim. E depois eu conversei, eu tenho um amigo que, bom, nesse assunto é mais avançado, era e continua sendo mais avançado. E nós começamos a conversar e começamos a falar sobre amplificadores classe D, que hoje a ciência e a tecnologia avançaram tanto. Ah, que a classe D supera a classe AB e a classe B. Começamos a discutir sobre isso. Que amigos entendidos. Você teve muita sorte. Eu tive sorte na vida. Na verdade, eu tive sorte na vida, sim. E ele passa muito tempo em fóruns e também se interessa por música desde criança. E ele tinha muito mais amplificadores, na verdade, do que eu. E tive sorte de conhecê-lo. E começamos a conversar, discutir esses assuntos. E cheguei à conclusão de que precisava experimentar a classe D, que não precisava. No começo pensei em comprar algum amplificador classe A e, bom, brincar um pouco com ele. E depois disso, depois que conversamos, discutimos, eu percebi que precisava tentar logo a classe D, porque é eficiente. Ele faz a mesma coisa e consome menos recursos. E então eu decidi que deveríamos tentar um amplificador chinês barato para começar. Bem, como ele se comporta e o que ele faz. Bem, eu fiquei impressionado, na verdade. E o que você comprou? Eu comprei o Zé, amplificador Fosse Z3. Então você comprou o TPA 3255 e depois de vários amplificadores que você já teve, esse é o mais, bem, esse é o limite inferior aceitável. E ele te impressionou como amante de música? Sim, ele me impressionou. Ele me impressionou com suas capacidades.
como ele pode. ah, Como dizer isso? Como ele pode criar som nas caixas de chão? Não é como se fossem caixas de estante pequenas, mas sim em grandes, bem, em grandes caixas de chão que têm RMS de 250 watts e lhe empurra elas numa boa. Eu fiquei surpreso, eu realmente fiquei surpreso. E muitos detalhes, muitos. Ele reproduz tudo com muita precisão. Tinha muitos detalhes. E eu gostei muito dele, de como ele reproduzia esse som. E depois, bem, seu amigo entrou em contato comigo de alguma forma e comprou aquele topo de linha da Ice Power 1200. Então você também veio. Talvez você possa contar qual foi o próximo passo. Lá estava tudo muito bom, tinha detalhes, dava conta de tudo. E o que vem depois? Depois, nós conversamos novamente com meu amigo sobre o fato de que existe um tal de Gunters que trabalha com amplificadores. E ele tem um amplificador muito potente que ó, é muito popular e tem muitos comentários positivos. E eu pensei, já que é assim, preciso experimentar. E também me disseram que Gunters pode deixar eu ouvir, só para ouvir. Não cobro dinheiro por isso. Se Gunters pode me deixar ouvir, como eu posso recusar uma oferta dessas? Bem, isso seria simplesmente, digamos, tolice. Então eu fui, naturalmente eu fui. Fui e por alguns dias sim, consegui esse amplificador Ice Power 1200 Pro. Eu tenho agora, sim. Mas depois disso, claro, a sensação foi completamente diferente. Foi como se eu tivesse tirado tampões dos ouvidos. Como se antes usasse tampões nos ouvidos e depois os tirasse. E então começaram a aparecer outros detalhes. Detalhes completamente diferentes apareceram. Acho que apareceram uns 30% a mais de detalhes. Ou até 40% a mais. Apareceram momentos em que dava para ouvir exatamente o que o engenheiro de som tinha planejado. Quando o instrumento já não está mais tocando, mas a sua reverberação ainda continua soando. Chegou até a esses momentos, e isso me impressionou muito. Eu fiquei maravilhado, pode-se dizer. Assim está certo. Ah, bem, se for dizer, lá tem muita potência, são 500 watts por canal. Isso te atrapalha na hora de ouvir? De jeito nenhum atrapalha. Eu ouço como tudo acontece de forma leve e sem esforço. Não dá a sensação de que está faltando alguma coisa. Essas caixas de som, essas que eu tenho, monitor áudio com RMS de 250 watts, elas começaram a respirar livremente. Livremente, como se elas tivessem ganhado muito oxigênio disponível. Sem tensão. Todos os instrumentos soam, digamos assim, de forma muito natural. Quando eu ouço o som, como dizer, o som natural, sabe, de instrumentos de verdade. Você vai a um concerto e ouve como os instrumentos tocam. Aqui eles tocam de forma muito, muito parecida e de uma forma tão leve e descontraída que é muito agradável de ouvir. Bem, um dos maiores desafios para mim é explicar de uma forma razoável para muitos ouvintes o quanto essa potência, essa reserva de potência é importante para proporcionar essa leveza. Há muitos comentários dizem: eu tenho 10 watts, ele grita como um louco, mais do que isso. Gritar é fácil, né? Uma música estridente, assim, não, uma reprodução estridente é fácil de fazer, mas para ele tocar com essas nuances e ainda ter essa grande reserva que ele faz, bem, é difícil descrever de forma não técnica, eu não sou especialista nisso tudo.
Bem, é como um carro, quando ele tem um motor grande, a gente também anda no trânsito normal, né? Se lá diz 90, a gente, bom, anda a 100 por hora. Eu não consigo a 90, eu ando a 100. Mas no momento em que tenho um trânsito complicado e preciso ultrapassar alguém, essa dinâmica me permite dirigir com facilidade. E se eu tenho um motor fraco, primeiro eu fico olhando por muito tempo para ver se tem bastante espaço, depois acelero, né? E aí ultrapasso. Então, para mim é todo um processo. E no geral, a física e a dinâmica funcionam do mesmo jeito. Ah. E é muito importante, quando esse amplificador é feito, é muito importante como é feito o primeiro watt, o primeiro requisito. Quando temos um baterista, ele tem um pico bem grande. Mas o mais importante é o começo, como ele começou a se mover ou se atrasou um pouco. E é aí que está toda a concepção de um bom amplificador. Será que eles conseguem fazer esse primeiro watt ou não? E esses desenvolvedores da Ice Power, desse módulo 1200, foram 7 anos de desenvolvimento. Primeiro, eles criaram outra linha, depois colocaram todo o conhecimento nesse módulo. Não existe outro módulo com essa arquitetura. Lá ainda existem alguns módulos não integrados. E eu também, quando conecto, são pequenos, não muito grandes, por isso fizeram tantos kits e tudo mais. Então é isso. Como ele controla a caixa de som, né? A caixa obedece a ele como um cavaleiro muito habilidoso. Eu tenho a sensação de que esse alto-falante foi agarrado por alguém com uma pegada firme, firme mesmo, e ao menor comando ele move exatamente do jeito que precisa. O que me impressionou foi que quando o músico, o baterista, bate no prato, ele dá uma batida no prato. Mas existem duas maneiras de fazer isso. Você pode bater e deixar para que ele continue emitindo som, ou você pode pará-lo. Bem, eu mesmo. O próprio músico pode fazer isso. E quando você ouve que ele bate nesse prato e não para. E o engenheiro de som também tinha a intenção de que aquilo estivesse ali. E esse amplificador Ice Power, ele continua reproduzindo todos esses sons que já parecem desnecessários. Já parece que isso nem deveria estar na composição, tipo, o instrumento tocou, tudo deveria parar. Não, mas você ouve como isso ainda continua lá. É impressionante, sim. O pessoal da área chama isso de microdinâmica. No geral, ele segura firme esse alto-falante, sim, e faz ele vibrar um pouco mais ali. Muito microscopicamente, se você prestar atenção, dá para ouvir como a pessoa respira, como o músico respira, até esses pequenos detalhes. Mas isso também são micro variações que, bem, o amplificador faz no alto-falante, para que esse som também possa ser ouvido. Então, em toda a sua análise, foi o FOSI TPA 3255 que mais te surpreendeu com a potência que ele pode entregar. Mas quando existe esse limite, você estava disposto a pagar a diferença? Você vendeu o FOSI, né? Ou ficou com ele? Sim, vendi. Sim. Bom, eu ganhei experiência. Eu sei do que ele é capaz. Ficar parado não faz muito sentido para mim. É preciso seguir em frente e tentar algo novo, diferente. E foi fácil vender? Você tinha uns mais populares, chineses e tal? Bom, eu encontrei uma pessoa que também é entusiasta e que precisa de muitos amplificadores. Sim, e todo produto tem seu comprador, só depende do preço que você oferecer. Talvez você possa dizer de novo qual era o modelo desse FOSI que você tinha. ZA3. ZA3. É um monobloco ou o quê? Depois eu vou dar uma olhada. Monobloco, sim, mas não, ele é de dois modos, pode ser usado tanto em estéreo quanto em mono.
Primeiro eu comprei um e usei em estéreo, e mesmo assim ele conseguiu dar conta. E depois eu pensei que precisava comprar mais um e ligar eles como dois monoblocos. E na verdade, a dinâmica deles também, bom, ficou maior, aumentou, ele passou a tocar de forma mais dinâmica com dois monoblocos. Mas quando comprei o Ice Power do Gunther, bom, aí a dinâmica melhorou várias vezes, dá para dizer assim. Então, como amante da música, você considerou essa diferença de preço adequada, certo? Eu vou dizer que esse amplificador vale cada centavo de euro que eu investi. Eu não me arrependo nem um pouquinho de ter comprado ele. Ele vale todo o dinheiro que custa, com certeza. Vamos conversar. Bem, parece que estou vendendo meu próprio produto. Esse não era meu objetivo. Só queria que o usuário contasse de alguma forma, porque eu recebo muito da Europa Ocidental, não da Ocidental, dos meus compradores. Eu vendo principalmente para o mundo desenvolvido, sim. 42 países compraram esse amplificador, então o conceito está certo. E quando eles instalam, depois me escrevem cartas de agradecimento. Isso mostra que eles também avançaram. Talvez não tenha sido algo extraordinário, mas eles tiveram um avanço sério e perceptível. Bem, é isso. Este bloco aqui é o ápice da evolução da classe D. E eu acho que esse é o ápice da evolução não só da classe D, mas da amplificação em geral, chegando ao limite. Depois já trabalhamos com outros componentes. Ah, vamos falar sobre conversores digital analógico. E eu defini o nível mais baixo, algo em torno de 200 euros, mas no seu caso é um pouco diferente. Talvez você possa falar sobre o seu conversor digital analógico, qual é e por quê. Eu primeiro comprei um conversor digital WIM. Bem, ele custou 400 euros. 400 euros. Bem, ele era tanto um conversor quanto um streamer, um aparelho de streaming. Hum, Bem, no começo eu ouvi, né? Sim, estava bom, mas depois de alguma forma, eu não gostava desse som. Bem, eu não gostava dele. Eu sentia que algo estava errado e eu decidi investir um pouco mais e comprei um que era o dobro do preço. Eu preciso dizer o nome do modelo? Sim, sim, pode falar. Nós não vendemos mais esse modelo, já saíram 3 ou 4 novas gerações. Eu comprei um Eversolo Z8. Você também comprou um chinês, primeiro chinês, segundo chinês. Sim, sim, chinês. Bem, vou te dizer, o som, é claro, mudou tanto quanto foi aquela transição do Fozzy para o Ice Power. Foi assim também. Foi esse tipo de salto. Então podemos concluir que aqueles que dizem eu comprei o mais barato de todos e alcancei o nível máximo, na verdade estão errados. Existe uma certa faixa de preço ou um certo valor onde, para atingir essa qualidade, ainda são necessários bons componentes, entre outros fatores. Sim? Sim, isso é verdade, porque eu também ouvi o Fozzy, também esse Z, bom, e ZD, na minha opinião, ZD, aquele que eu te dei. Eu disse o nível mais baixo, para que chegasse a 90% da qualidade musical. sim, mas lá também. Mas os detalhes sumiram. E o som, bom, ele não é tão nítido, não é tão claro, digamos assim. Ele não. É como se estivesse um pouco encoberto por alguma coisa. Então, que conclusões podemos tirar? Que se também distribuirmos nossos recursos, não podemos economizar muito na fonte. É importante que a fonte seja, tudo bem, não perfeita, mas muito boa, certo? Se quisermos obter uma boa fonte. Sim, sim, é isso mesmo. E disso, bem, realmente depende muita coisa.
Se você pode colocar um bom amplificador, mas uma fonte ruim, não- o som, claro, vai melhorar, vai ficar melhor sim, mas não dá para esperar mudanças incríveis com isso, né? É preciso investir em todos esses componentes. Sim, e provavelmente mais ou menos do mesmo nível, Talvez. Quanto ele custava? 700 euros. 700. Então, na minha filosofia que eu estou explicando, se chegarmos a cerca de 90% de qualidade, sim, então nosso pré-amplificador e conversor digital analógico custam cerca de 200. Mas se quisermos chegar a uns 95, sim, esse é um preço triplo, até um pouco mais, sim, preço triplo. E você diz que vale a pena. Sim, vale a pena. Porque você ouve detalhes completamente diferentes, um nível totalmente diferente, na verdade, e o fato de você ouvir um detalhe em um lugar sobre aquela que eu falei antes, né? Todos esses detalhes se juntam em toda essa obra musical. Tudo é composto por esses detalhes. Então, para aqueles que dizem que o mais barato já basta, existe afinal algum limite razoável? Não há limite. Investimentos razoáveis que realmente trazem retorno, sim, trazem retorno. Tudo depende provavelmente de quão preparado o próprio ouvinte está para isso, porque eu tenho conhecidos que, bem, quando eu coloco música, e aí durante o processo de discussão, bem, nós debatemos. Eu digo, você consegue ouvir isso aqui? Mas ele simplesmente não ouve, ele escuta. Quando eu aponto diretamente onde ele deve prestar atenção, depois da terceira vez ele diz: Ah, sim, sim, mas antes disso ele nem percebe isso. E talvez isso nem seja importante para ele. Mas nós podemos chegar a uma certa conclusão. Na mídia há uma oposição muito forte. Eles literalmente se xingam, uns chamam os outros de idiotas ricos. Outros são chamados de surdos e que não ouvem. Então existe um meio termo. Se otimizarmos tudo corretamente, podemos alcançar 90%, 95% de qualidade. Ou seja, 90% de qualidade é fácil e os 5% a mais praticamente dobram o custo, mas fica perceptivelmente melhor. Talvez você possa, se não for segredo, contar quanto você investiu no final, quando montou completamente o sistema que te satisfaz como um verdadeiro apreciador. Bem, no momento isso seria cerca de 4.000, sem contar todos aqueles processos, entre processos que eu ainda tive que gastar para chegar a esse resultado. Não foi como se desde o começo tudo tivesse dado certo para mim. Então, cada componente era importante, a fonte era importante. Bem, o DAC, conversor digital analógico. Sim, isso é muito importante. E também, pela minha experiência, percebi que os aparelhos distorcem o som original. Porque eu testei vários streamers, tocadores de mídia que distorcem o som no final. Porque a mesma composição, conectando ao conversor digital analógico, a qualidade fica completamente diferente. Sim, mas aparentemente existe o som digital, mas você enviou o som digital e recebeu o som digital. E parece que não deveria haver nada tão complicado para que o som, de alguma forma, bem, para que a qualidade desse som fosse prejudicada. Mas, na verdade, ela se deteriora e se deteriora de forma perceptível. Se eu conecto o streamer, a qualidade piora. E hoje, mas você ouve serviços de streaming. Qual é a sua arquitetura hoje? Não, eu conecto diretamente o tablet ou o computador ao DAC. Então, nessa arquitetura, o acesso à nuvem é feito pelo computador, por um processador potente.
Bem, por um hardware de processamento potente. Bem, dá para conectar, eu conecto o celular? Pode, mas direto ao DAC, sem intermediários. Mas aquele que é conectado não é um controlador pequeno, é um computador potente, certo? Sim, um aparelho potente, sim. Um aparelho potente. Um aparelho potente e silencioso, sim. Isso é algo novo que aprendi com você. Como eu uso apenas o computador, porque essa interface é a mais conveniente e rápida para mim. Lá eu digito rapidamente no teclado, escrevo bem sem olhar para o teclado e assim por diante. Para mim, essa interface é tão conveniente que qualquer outra, não sei, botões ou o que for, sim, isso é pouco prático. Eu nem sabia. Aqui está mais uma coisa importante que é preciso ouvir seus clientes com mais frequência, sim. Sim, mas isso tudo é experiência. Experiência que eu, digamos assim, pelo método de tentativa e erro, cheguei à conclusão de que, bem, coisas que pareciam óbvias, que, bem, o sinal digital não pode se deteriorar, mas ao que parece pode sim. Bem, sim, provavelmente só um desenvolvedor de streamers e um desenvolvedor de DACs pode responder a essa pergunta de forma tão competente. Meus conhecimentos, já que não sou desenvolvedor de streamers, né? Aqui é preciso ter um conhecimento tão profundo. ah, Especialistas de uma área específica. Tenho duas áreas de conhecimento aprofundado. Isso é sobre em som, eu tenho um conhecimento bastante bom e em acústica sobre frequências super altas. Lá satélites vão de 2 GHz até 14 GHz. Essa é a minha área de maior competência. Mas quanto aos conversores digital analógico, se entre nossos ouvintes houver alguém que seja especialista nessa área, talvez possa comentar de forma competente. Eu nem faço ideia do porquê, mas posso imaginar que talvez a potência do processador de alguma forma não seja suficiente, e aí acontece alguma coisa. Mas hoje em dia, o computador não tem falta de potência. Bom, naturalmente verifiquei tudo o que era possível, todas as configurações que havia lá, revisei tudo 3 vezes, porque eu mesmo fiquei surpreso. Como? Como isso pode acontecer? Bem, ouvintes, vejam só, isso já passou da minha competência. Acho que aqui é preciso uma inteligência coletiva para responder a essa pergunta, não é? Sim? Então, se voltarmos, ou seja, basicamente você conseguiu, bem, no seu caso, não são 90% de qualidade, você conseguiu pelo menos 95%, e quem sabe, talvez 98%. Em geral, seu sistema hoje está funcionando com 95% de qualidade. Os últimos 5% custaram cerca de 3 vezes mais do que todo o resto anterior. Sim, também para aqueles que querem subir, esse é um preço justo. Esses últimos por cento, lembra que eu contei? Ou você já ouviu falar do princípio de Pareto? Que com 20% de investimento a gente pode chegar a 80% até 90%, mas aquele último por cento custa uma fortuna, né? Mas oh, eu acho que 4.000 é um investimento razoável para obter essa qualidade. Essa é outra pessoa que pensa assim. Carlos, vê cada centavo investido ali, será que vou receber de volta ou não? Mas o caminho foi longo, o caminho foi longo. Eu acho que isso não é o fim. Sim, ainda temos a sala, ainda temos outros brinquedos, sim. Claro, com certeza. Ainda temos ideias e planos de como melhorar o som, mas vamos continuar trabalhando nisso no futuro também. O que eu tirei de mais importante para mim? E isso provavelmente também é para os meus espectadores. Existe um certo limite inferior de preço, onde não dá para passar com algo muito barato, né? Se realmente forem componentes de qualidade, tipo um amplificador de potência da mais alta qualidade, não dá para fazer por menos de 1.000 euros. Aqui eu fiz tudo de uma vez, começou a funcionar sem esforço, sem nada. Mas 7 anos de desenvolvimento do Ice Power é muito tempo para uma equipe inteira. Imagina, se uma equipe inteira desenvolve esse módulo por 7 anos, qual será o custo de pesquisa e desenvolvimento disso? Ele está disponível para venda ao público. Qualquer um pode comprar.
Sim, mas ele vale o preço, isso eu posso dizer com 100% de certeza. E por último, havia duas opções. Havia uma opção com controle de 12 volts, mas você escolheu o acionamento por sinal. Até fiz especialmente para você com acionamento por sinal no amplificador. E por isso, muito obrigado, sim, eu já senti na prática a vantagem disso. Você imagina, você pode até não deixar ele na prateleira, pode deixar no chão, mais perto das caixas de som. Pega uns cabos profissionais e esquece que você tem um amplificador. Sim, ele já está instalado aqui. Tudo no lugar certo, tudo conectado, e sim, realmente não preciso mais me preocupar com ele. É isso que eu gosto muito, que não preciso pensar em como ligar, desligar, o que precisa fazer ou não. Ele funciona automaticamente. Então, para mim, posso tomar essa decisão. Quando faço meu produto, preciso fazer um gabinete arrumado, com uma boa dissipação de calor, mas não dourá-lo, fazer algo mais sóbrio, de alumínio, sim, com um bom material, pintado com uma boa pintura a pó, e em princípio isso não atrapalha o som. E além disso, ele deve ser silencioso, o que também é muito importante, Sim, ele é silencioso. para não criar barulho desnecessário e ele cumpre sua função muito bem. Na verdade, você não ouve ele de jeito nenhum. Então eu escolhi o design certo, a solução certa, mas eu sei disso porque já vendi muitos deles pelo mundo. Essa construção, apesar de tudo, que patinho feio ele é. Mas ele não é um patinho feio, ele é assim, ele é como uma ferramenta profissional, sabe? Não tem nada de supérfluo nele. E eu até tive conversas assim, por exemplo, veio até seu colega veio. Ele disse: Você conseguiria colocar ele em uma caixa muito bonita? Eu disse: Olha, aqui está meu concorrente. Ele tem uma caixa muito bonita no site dele. Custa o dobro, mas a caixa é muito bonita. Pode pegar. E o que você acha? Qual ele escolheu? Não muito caro. Ele quer uma caixa bonita, mas não quer pagar por isso. Sua sovinice falou mais alto. Na verdade, estou mais focado no resultado, não em como as coisas parecem. E o que eu espero, que tipo de desempenho eu espero desse aparelho. E eu fico muito satisfeito, sim, quando ouço ele, quer dizer, quando ele começa a funcionar. Isso alegra meus ouvidos e meus olhos, minha alma. Pois é, e para mim existe essa especialidade em gestão de produto e também em marketing. Quando você cria um novo produto, você precisa conhecer muito bem o mercado, conhecer seu cliente, para quem você está fazendo e assim por diante. E quando você desenvolve um produto, isso é uma tarefa extremamente difícil, na verdade, mais difícil do que a de engenharia. Bom, isso também, sim, é uma arte. Uma grande arte. No mundo houve muitos casos assim. Faziam repetidas vezes, até que um deu certo. Por que ele deu certo? Havia 10 outros na linha, mas esse funcionou? Mesmo se você perguntar a um profissional de marketing muito experiente por que esse deu certo, se quando o desenvolvia ele achava que esse daria certo, ele dirá: não. Sim, então eu também não posso dizer que conheço muito bem o meu mercado, mas às vezes eu acerto. Mas ainda há o que melhorar. É difícil, não tem de quem aprender. Você conversa, tem muita gente que se acha esperta, mas quando você pede para fazer funcionar, aí já. Vocês que decidem. Podemos apresentar várias opções, mas o resultado final depende do seu negócio. Até o momento em que há responsabilidade. Até o momento em que há responsabilidade. Bom, obrigado a você. Foi uma conversa muito produtiva. Muito obrigado por compartilhar sua experiência. Porque às vezes é difícil para mim explicar para as pessoas que existe um piso razoável de preço. Há um limite razoável para o preço mínimo. Existe, com certeza.